Bem, pessoal, vou responder essa pergunta: por que você não consegue acordar cedo, né? Primeira coisa, vocês têm que entender o seguinte, que normalmente quem se queixa que não acorda cedo, né, ou não consegue acordar cedo, isso não tem tanto a ver com o horário que ela acorda, e sim o horário e o tempo que ela dorme, né? Então são duas coisas que andam juntas, né? Naturalmente a gente, ser humano, precisa dormir. Em média, a gente fala que uma variação saudável, né, de umas 7 horas do sono. Algumas pessoas chegam 6 horas, outra 8 horas, né? Mas em média, esse tempo é o tempo ideal para a maioria das pessoas. Claro, em primeiro lugar, para vocês entenderem que existe uma variação do normal. Então, algumas pessoas precisam de mais, outras precisam de menos sono. Então, não tem um número mágico, né? Um aspecto que sim é bem relevante é a sensação de bem-estar, né? Quando você acorda. E aí vamos responder a pergunta, né? Por que muita gente não consegue acordar cedo, né? Geralmente tem a ver com esse ritmo circadiano, né? Que é o ritmo de sono-vigília, que é natural de todo mundo, que faz com que a pessoa se acostumou ou criou uma rotina de dormir tarde. Então é muito difícil você conhecer ou ver alguém que diga: eu durmo 8 horas da noite, 9 horas da noite e não consigo acordar cedo. Você não vai ouvir falar isso. Porque normalmente a pessoa que dorme tão cedo assim, ela vai acordar mais cedo, naturalmente, né? Sem sentir cansaço, nada disso, né? Então, o primeiro aspecto, se você não consegue dormir cedo, pense que hora você está dormindo. E aí vamos lá, se você se planejou para acordar mais cedo e dormiu mais cedo e não está conseguindo dormir, aí a gente tem que fazer algumas coisas que a gente chama higiene do sono. O que é higiene do sono? É o momento que você se organiza para conseguir deitar na cama e dormir. E aí você tem que entender que nosso corpo, por mais que você não veja isso, ele tem uma série de aspectos, quase um checklist, eu digo para os pacientes, para ver se está ok para conseguir dormir, né? Primeira coisa tem a ver com a mente, então naturalmente a gente vai desacelerar para dormir. Então normalmente você tem que se organizar para isso, pensamentos mais leves, né? Raciocínio, né? Não ficar tentando resolver o problema do dia, porque normalmente se você fizer isso, seu corpo vai se acelerar. Uma série de substâncias, mas se você estiver parado, deitado olhando para cima, pensando em problema, tudo isso, seu corpo vai acelerar. Vai liberar cortisol, que é hormônio de estresse, uma série de coisas que vai fazer aumentar a sua frequência cardíaca, aumentar a temperatura corporal, uma série de coisas. Então, primeiro aspecto dos pensamentos. Segundo lugar, a temperatura. É muito importante a temperatura do ambiente estar um pouquinho menor, reduzida. Ah, Júlio, eu não tenho ar-condicionado. Tudo bem, liga um ventilador. Ah, eu não tenho ventilador. Abre uma janela. Você vai ter que fazer de alguma forma que isso aconteça. Se você estiver num lugar muito quente, dificilmente você vai conseguir pegar no sono fácil, né? Terceiro aspecto, luz. Então é muito importante você controlar a luz do ambiente para evitar que uma luz elevada fique, porque se tiver luz, provavelmente você não vai dormir. E aí muito cuidado com os celulares, com as TVs, com os tablets, porque muitas vezes o paciente, não, eu desligo tudo, e tá com um celular com a luz máxima no rosto, né? Ou tá olhando o celular. Então o ideal é que você tire essas coisas, né? O quarto aspecto bem importante, né, é a questão da alimentação. Então, se você comer muito e for para a cama, provavelmente você não vai conseguir dormir, e aí no outro dia não vai conseguir acordar cedo, porque vai demorar de pegar no sono, né? E tem o sexto aspecto que eu gosto de relatar bem para as pessoas, né, que tem a ver com a luz e tal, tem a ver com o conforto. Então você vai ter que estar com colchão, travesseiro, uma série de coisas que esteja confortável. E eu digo para todo paciente, um quarto arrumado, você está no local arrumado, isso também vai te ajudar bastante, né? Lembrando, se você fizer tudo isso, fez a higiene do sono e você não está acordando bem, não está conseguindo acordar cedo, pode ser que você tenha alguns problemas de saúde, né? Uma das coisas mais clássicas que a gente vê quando o paciente reclama isso, é muitas vezes ele tem uma apneia do sono. Na hora que a gente deita, a gente relaxa, né? Isso aqui tá parte da gente aqui da garganta, né? Tá vendo? Nariz, boca. Então quando você tá assim, o funcionamento é de uma maneira. Quando você deita e relaxa para dormir, muitas vezes essa parte daqui, ela relaxa tanto que obstrui. Você fala assim, Júlio, isso acontece normalmente? Não. Quem está com sobrepeso, quem tem algumas variações anatômicas, também isso pode acontecer. Até quem tem desvio de septo no nariz, às vezes tem paciente pelo desvio de septo, o ar não entra direito quando ele relaxa, né, dificulta. E aí o que acontece? O corpo da gente, ele desperta. Se a saturação cai, se o oxigênio cai, ele faz a gente acordar. Então perceba que pessoas que dizem assim, fulano ronca, é bem comum, quem ronca
ter algumas doenças, como a apneia do sono. Óbvio que nem todo mundo que ronca vai ter, mas normalmente, né, quem tem apneia do sono vai ter ronco, algum som estranho, quem dorme, como a pessoa acaba falando, né, que também vai fazer você não acordar cedo. Então perceba que são múltiplos fatores que você tem que ficar atento que pode interferir na sua forma de dormir. Lembrando também, atividade física, né, se você acelera muito seu corpo e vai deitar, você não vai conseguir dormir. Então é bom, pelo menos 3 horas antes de você ir para a cama, você fazer atividade física, tá bom? Espero que tenha ajudado.